Em destaque no Panorama CBN, ministro das Relações Exteriores diz que ataque de secretário de Estado americano a Lula é inaceitável e ofensivo. Flávio Bolsonaro repete palavras de Marco Rubio e culpa Lula por tarifaço. Metade da população vê o senador como responsável. Estados Unidos vão endurecer concessão de vistos para estudantes e jornalistas. Seleção da Argentina pode ser punida por comemoração citando as Ilhas Malvinas. E morre Renato Machado, referência do telejornalismo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 16 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. No Panorama da Manhã, o Gabriel Freitas já explicou tintim por tintim a confirmação pelos Estados Unidos da cobrança de uma tarifa de 25% sobre produtos do Brasil. Foram muitas exceções para que a taxa não encareça o custo de vida americano. Além das que a gente já sabia, também entraram o café solúvel, o mel e também pescados, por exemplo. Mas outros produtos exportados para os Estados Unidos vão ter mais taxa. Etanol, máquinas agrícolas, roupas, calçados e papel são alguns deles. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a tarifa é injustificada e que as medidas adotadas desde o ano passado contra o Brasil tiveram motivação política e não têm lastro com a realidade. O chanceler lembrou que o tarifaço do ano passado foi uma tentativa de interferência no judiciário do Brasil. E como a justiça americana derrubou a primeira cobrança, a diplomacia avalia que a nova tarifa de 25% foi desenhada para substituir a medida anterior e manter a pressão política. O ministro também rebateu as críticas de Marco Rubio, secretário de Estado americano, que, numa rede social, justificou a tarifa por uma suposta falta de boa-fé do governo brasileiro nas negociações. Rubio disse que as tarifas são o preço por Lula ter colocado o ego na frente de um acordo. E o chanceler brasileiro respondeu. As declarações do secretário de Estado Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Mauro Vieira defendeu a legitimidade das políticas brasileiras e usou como exemplos a redução do desmatamento e o funcionamento do PIX. O chanceler destacou que o Brasil participou de mais de 30 reuniões com os Estados Unidos desde março do ano passado para tentar negociar um acordo. O esforço de diálogo envolveu conversas diretas entre Lula e o presidente Donald Trump, e também ocorreram 11 reuniões com o próprio Marco Rubio e com o representante comercial americano Jamieson Greer. Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, atacou o presidente Lula, compartilhando justamente a declaração do secretário de Estado americano Marco Rubio. O senador usou as mesmas palavras do representante do governo americano para criticar o presidente brasileiro e ainda comparou Lula a Joe Biden. A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são o preço por isso. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente. Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, que até desistiu da última candidatura. A apresentadora e comentarista da CBN Vera Magalhães conta que no Planalto a visão é de que o post de Marco Rubio contra Lula foi feito sob medida para tirar a responsabilidade da família Bolsonaro sobre o tarifaço. Isso foi visto no Planalto como uma interferência ali explícita na eleição brasileira, quando o secretário de Estado de um outro país diz que políticas adotadas por um governo soberano, o governo brasileiro, são ruins para os brasileiros, ele está dando uma opinião, emitindo uma opinião que tem consequências, porque se traduz na forma de um novo tarifaço, mas que também tem um peso eleitoral, tem uma conotação de tentar interferir nas eleições brasileiras.
O comentarista da CBN, Bernardo Melo Franco, apurou que a tônica da equipe do presidente Lula é partir para o enfrentamento. Não deve haver, da parte do governo brasileiro agora, nenhum tipo de tentativa de contemporização, de retomada da negociação, até porque, embora o Itamaraty diga oficialmente o contrário, a avaliação é de que o governo americano simplesmente não deixou margem para a negociação dessas tarifas. E da parte da campanha do Flávio Bolsonaro, é um movimento um pouco curioso, porque o Flávio, na semana passada, esteve nos Estados Unidos, participou ali daquela reunião com o escritório de comércio, e para quem acompanhou aquela fala dele para os americanos, ficou a impressão de que o Flávio não criticou o tarifaço no mérito, apenas pediu que ele fosse postergado, que ele fosse adiado, para que não interferisse na campanha eleitoral. Portanto, há também, claro, um temor da campanha bolsonarista de que esse tiro acabe saindo pela culatra, como, aliás, já ocorreu no ano passado, quando o Trump baixou as primeiras tarifas. O presidente Lula encampou o discurso da soberania nacional e se recuperou nas pesquisas de intenção de voto. A gente precisa, claro, aguardar agora para ver qual vai ser o efeito econômico desse novo tarifaço e como é que isso vai repercutir ao longo das próximas semanas na pré-campanha e logo mais já na campanha oficial para a presidência da República. A imprensa internacional noticiou o novo tarifaço, destacando a tensão das relações diplomáticas entre os dois países, o possível benefício eleitoral a Lula e os impactos econômicos. O The Guardian, da Inglaterra, afirmou que Trump transformou a autonomia de um país em delito comercial. E a Bloomberg diz que as tarifas têm um risco alto para os dois países. E o que a população tem achado de tudo isso? A pesquisa Quest, que mediu as intenções de voto para presidente, também perguntou quem motivou o tarifaço, se Flávio Bolsonaro, ao pedir a Trump a sanção contra o Brasil, como acusa Lula, ou se o próprio presidente, ao provocar os Estados Unidos, como alega Flávio. E o resultado é que os que concordam com a versão de Lula subiram de 47% para 51%, e os que concordam com Flávio caíram de 35% para 30%. O mesmo padrão aparece quando o tema é o motivo das tarifas. Os que concordam com Lula de que é uma retaliação ao PIX subiram de 46% para 49%. E os que aceitam a versão de Flávio de que seria uma resposta a declarações de Lula contra os Estados Unidos caíram de 36% para 33%. Ao todo, 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, contra 39% registrados em junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, recuou de 30% para 27%. Mudando de assunto, o Tribunal de Contas da União decidiu liberar que o salário e a gratificação por função de chefia de servidores do próprio tribunal, da Câmara e do Senado sejam pagos separadamente. Na prática, a decisão, que foi tomada por 8-1, permite que esses funcionários recebam acima do teto constitucional. Atualmente, o teto do funcionalismo é de R$ 46 mil em uns quebrados, que é o salário dos ministros do STF. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, argumentou que a regra antiga desestimula os servidores a assumirem cargos de chefia. Para o professor de Direito Constitucional da USP, Rubens Bessac, a medida é uma afronta ao que já foi decidido pelo Supremo. Ora, ou a decisão vale para todo o funcionalismo ou não vale, não é verdade? Então, e que chama a atenção da cidadania, chama a atenção da população em algo totalmente anômalo. A mudança vai beneficiar quase 26 mil servidores da União e o impacto estimado para os cofres públicos é de R$ 211 milhões por ano. Informações da guerra: as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques contra o Irã pela sexta noite consecutiva, nessa quinta, a partir das 15h no horário de Brasília. Segundo o comunicado, os ataques foram feitos para enfraquecer as capacidades militares do adversário. Mais cedo, o Irã acusou os Estados Unidos de terem feito um ataque bárbaro, depois que um hospital foi forçado a retirar pacientes oncológicos por explosões nas proximidades. Do outro lado, foram atacadas bases americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia. O Irã também pediu aos rebeldes Houthis do Iêmen que se preparem para fechar o estreito de Bab el-Mandeb, que fica do outro lado da Península Arábica, né? Uma alternativa ao estreito de Hormuz que está fechado. E aí, se as duas rotas forem bloqueadas, o fluxo de combustível do Oriente Médio
vai ser totalmente interrompido. Apesar dessa nova ameaça, o petróleo ficou praticamente estável nesta quinta-feira, negociado aos $85. E neste dia de confirmação de tarifaço, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,24% aos 173.825 pontos. O dólar comercial subiu 0,4%, cotado a R$ 5,09. O euro vale R$ 5,83, com alta de 0,19%. E o governo federal decidiu ampliar o programa Move Brasil, que é a linha de financiamento para motoristas de aplicativos e taxistas. A partir de agora, além de carros novos, vai ser possível financiar veículos seminovos, elétricos ou híbridos flex, fabricados a partir de 2024, desde que custem até R$ 150 mil. O programa também cobre custos com seguros e equipamentos de segurança. A taxa de juros é de 0,91% ao mês para mulheres e de 0,99% para homens, com prazo de pagamento de até 72 meses e carência de 6 meses. Em uma simulação para um carro de R$ 100 mil, o financiamento gera prestações entre R$ 1.900 e R$ 2.000, valor menor do que a média de R$ 3.000 cobrada no aluguel desses veículos. No final do contrato, a economia em relação ao financiamento tradicional de mercado passa de R$ 40 mil. O Ministério Público do Rio de Janeiro fez nesta quinta-feira uma operação contra um esquema de fraude em licitações e lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense. E o principal alvo da ação é o deputado estadual Rafael Nobre, do União Brasil. Os promotores também denunciaram o irmão dele, vereador de São João de Meriti, Magrão Nobre, que é do mesmo partido, e também outras 8 pessoas. De acordo com a investigação, o esquema começou em 2017, quando Rafael Nobre era vereador em Nilópolis. Os dois irmãos controlavam 4 empresas que usavam sócios laranjas e documentos falsos para simular concorrência em licitações para fornecer alimentação para hospitais e escolas. Os negócios somam quase 360 milhões de reais. Os agentes apreenderam 21 mil reais em dinheiro vivo na casa do deputado e 45 mil na casa do vereador. O Ministério Público pede que os dois percam os mandatos e devolvam 358 milhões de reais aos cofres públicos. O empresário Tiago Brenan foi condenado pela Justiça de São Paulo a 31 anos e 5 meses de prisão por agredir e forçar uma ex-companheira a tatuar as iniciais dele no corpo. As informações foram divulgadas pelo portal G1. O crime aconteceu em 2022 e a vítima decidiu denunciar o caso depois que imagens de Brenan agredindo uma modelo em uma academia de luxo vieram a público. A nova sentença interrompe uma série de decisões favoráveis a Brenan, que tinha sido absolvido recentemente de outras 2 acusações de estupro. Apesar disso, o empresário continua preso desde 2023 por outras condenações em primeira instância. O empresário se casou esse mês com a própria advogada, Karina Cufa, que também já defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois dessa união, o ex-marido dela conseguiu na justiça a guarda provisória do filho deles, alegando proteção à criança. Morreu aos 100 anos de idade a socióloga Elza Bercourt, uma das pioneiras da demografia no Brasil. Ela foi uma das primeiras a identificar a queda de fecundidade e o processo de envelhecimento da população brasileira. O governo federal emitiu uma nota agradecendo pelas contribuições da pesquisadora. E o governo dos Estados Unidos anunciou que vai endurecer as regras de vistos para estudantes, jornalistas e estrangeiros em programas de intercâmbio. A mudança acaba com a validade ligada à duração dos cursos ou contratos e define prazos fixos de permanência no país. De acordo com o Departamento de Segurança Interna americano, os vistos de estudante e de intercâmbio vão ter limite máximo de 4 anos. Já os profissionais de imprensa vão poder ficar no país por até 240 dias. O governo americano justificou o aperto com a alta na concessão de documentos. Em 2024, foram mais de 1.800.000 admissões de estudantes. Para continuar no país depois do prazo final, o estrangeiro vai precisar pedir uma prorrogação ou sair dos Estados Unidos para tentar entrar de novo. A medida entra em vigor em 60 dias depois de publicada no Diário Oficial Americano, mas o Congresso dos Estados Unidos ainda precisa analisar o texto. Moradores da Ucrânia protestaram em cidades como Kiev depois que o presidente do país, Volodymyr Zelensky, demitiu o ministro da Defesa.
É a primeira vez que o presidente enfrenta manifestações populares desde a invasão da Rússia. Os manifestantes defendem as reformas do ministro contra fraudes nas Forças Armadas e culpam a liderança militar pela demissão. Os novos ministros, porque foi uma reforma ministerial, ainda dependem de aprovação do parlamento. E tem grande estreia no cinema. Odysseus. A Odisseia é o novo filme do diretor Christopher Nolan, ganhador do Oscar pelo filme Oppenheimer. Thunder. Fire. O longa adapta o famoso poema épico de Homero sobre a viagem de 10 anos de Odisseu de volta para a ilha de Ítaca, depois da Guerra de Troia. Odisseu é interpretado no filme por Matt Damon e a esposa dele, Penélope, é vivida pela atriz Anne Hathaway. Também estão no elenco Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, entre outros. A produção tem quase 3 horas de duração, é um longa mesmo, e já gera debate entre os fãs e os especialistas na história original. A grande polêmica está no encerramento escolhido pelo cineasta, porque na obra clássica o final divide os historiadores. O livro, 23, termina com o reencontro de Odisseu e da esposa Penélope. Mas o livro 24 traz uma tentativa de vingança dos pretendentes de Penélope, que acaba interrompida por um raio de Zeus. E o diretor, Christopher Nolan, preferiu seguir um caminho próprio e inédito para fechar a história, deixando de lado a interferência divina que resolve o conflito no livro original de Homero. Na Copa do Mundo, a comemoração dos jogadores da Argentina no gramado, depois da vitória por 2-1 contra a Inglaterra, gerou o maior bafafá, porque os argentinos estenderam uma faixa com a frase "As Ilhas Malvinas são argentinas". Isso mesmo, com a proibição de qualquer menção à Guerra das Malvinas, como eu até tinha comentado aqui no Panorama dias atrás. E o Reino Unido retomou o controle do arquipélago, chamado de Falklands pelos ingleses, depois da guerra em 82, e isso é motivo de uma grande rivalidade entre os dois países. Nessa quinta, o governo do Reino Unido informou que apoia o pedido de investigação na FIFA contra a Argentina. A entidade está avaliando uma punição. Numa entrevista, o secretário de Negócios britânico Peter Kyle disse que a manifestação foi inapropriada e que a política deve ficar longe do futebol. O porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer ironizou o episódio e declarou que a Copa do Mundo pode não ser deles, mas as ilhas certamente são. O presidente da Argentina, Javier Milei, defendeu os jogadores e considerou o ato válido e lícito, mas ponderou que o gesto não é parte da disputa diplomática entre os países, é só futebol. O zagueiro argentino Lisandro Martínez disse que imaginou veteranos da guerra se emocionando com a homenagem, e o meio-campista Leandro Paredes declarou que essa é uma parte triste da história argentina. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Oi, Leandro, passando aqui para elogiar o trabalho de vocês. Excelente podcast para quem quer se manter informado. Ouço todos os dias as 2 edições e se tivesse mais, com certeza ouviria também. Parabéns pelo trabalho impecável. Meu nome é Fernando e falo aqui de Boston, Estados Unidos. É o Fernando Barbosa, se somando aos ouvintes do último episódio, que também ouvem dos Estados Unidos. Valeu, Fernando! Oi, Leandro, sou Rafaela e falo de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Ouço as 2 edições do podcast todos os dias há 5 anos. E gostaria de mandar um abraço a toda a equipe, em especial a você e a Bianca Santos, por quem tenho muito carinho. Valeu, Rafaela, gosto muito de quando vocês falam de onde estão ouvindo o Panorama, viu? Panorama que está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. Eu fecho com uma homenagem a um mestre do jornalismo. Renato Machado morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro, foi um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro
e construiu uma carreira de mais de 4 décadas só na TV Globo. Na emissora, ele apresentou o Jornal da Globo, o Jornal Local do Rio, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial. A trajetória dele começou em 1969 como repórter do Jornal do Brasil. 13 anos depois, em 82, ingressou na TV Globo, onde cobriu a Guerra das Malvinas, sobre a qual falamos tanto nesses dias. Em 83, virou correspondente em Londres, cobrindo fatos como os atentados em Paris, em 86, e o desastre nuclear de Chernobyl. Entre 1996 e 2010, foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, reformulando o telejornal com entradas ao vivo e maior interação. Bom dia! Hoje, 1º de abril, está indo ao ar a nova versão do Bom Dia Brasil. Mas sem brincadeira, nosso compromisso é com a verdade. E por isso não temos medo de mitos nem de datas. A apresentadora atual do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, relembrou em entrevista à CBN o aprendizado com o jornalista. Ele me ensinou coisas muito importantes, por exemplo, a precisão da informação e do uso correto das palavras. A gente que é jornalista sabe, né, que a gente fica o tempo todo pensando na melhor maneira, na melhor palavra, na maneira mais adequada para expressar determinada informação. Ele sempre procurava fazer com que a notícia fosse bem entendida, mas sem desrespeitar o público, sabe? Sem achar que as pessoas precisam de tudo muito bem explicadinho. Ele respeitava muito a inteligência do público. Ana Paula Araújo também lembrou que fez um curso de ópera dado pelo Renato Machado e destacou a cultura e o desejo dele de se aprofundar nos assuntos. Além do jornalismo, ele era apaixonado por música clássica e vinhos. Renato Machado, inclusive, trabalhou na CBN durante 12 anos, onde foi comentarista do quadro Momento do Brinde, conversando com o âncora Carlos Alberto Sardenberg no programa CBN Brasil a partir do ano 2000. Eu creio que o programa com o Renato Machado, o programa Momento do Brinde, que nós fizemos aqui na CBN, contribuiu para desenvolver essa cultura do vinho, porque o Renato Machado era um grande jornalista e um grande conhecedor de vinhos, antes que o vinho entrasse na moda, que foi a primeira coluna de vinho no rádio brasileiro. Renato se despediu do quadro na CBN quando se tornou, de novo, correspondente da TV Globo em Londres, em 2012. Foi uma decisão difícil, Sardenberg, porque foram 12 anos de uma longa viagem, bela viagem que fizemos aqui pela CBN, pelo Momento do Brinde. Foi um momento que durou esse longo tempo, então é um momento do qual nós não vamos nos esquecer mesmo. Nas redes sociais e em depoimentos, outros profissionais também lamentaram a morte. A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos, dividiu a bancada com o jornalista no Bom Dia Brasil. Gentil, generoso, de senso de humor, uma ironia fina, uma elegância, sabe, no tratar e no enxergar a vida. Claro, tem o legado profissional, mas fica também um homem, o amigo, sabe, a generosidade, os gestos de generosidade, sendo rigoroso muitas vezes, mas a gente percebe quando tem essa generosidade e esse rigor é pela qualidade. A apresentadora Leilane Neubert, que também esteve ao lado de Renato no Bom Dia Brasil por mais de 7 anos, definiu o jornalista como um lorde e um mestre. Em mais de 20 anos que a gente conviveu, 30 anos, sei lá, eu não me lembro nunca de ver o Renato bagunçado, desarrumado. Ele estava, mesmo que ele estivesse com uma camisa polo e uma calça, era sempre uma camisa polo chique e uma calça de alfaiataria, ele estava sempre elegante. Renato era casado com a jornalista Mônica Morel, com quem oficializou a união em 2011. Ele também teve a filha Maria Eduarda Machado e uma neta. Eu vou fechar esse episódio com um som que marcava o fim das edições do Bom Dia Brasil, na apresentação de Renato Machado, que tinha as imagens da semana, que foi uma ideia dele para terminar as edições com alto astral. A produção e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!